Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Está chegando a Semana do Bebê 2026 e o nosso podcast entra no clima dessa mobilização. Vamos falar sobre cuidado, sobre os direitos dos pequenos e principalmente sobre como enfrentar qualquer tipo de violência contra as nossas crianças. É um papo para os pais, educadores e para todo cidadão que quer uma cidade melhor. Vamos falar sobre isso com a Glauciane Oliveira, que é articuladora do selo Unicef em Maracanaú e secretária executiva da CEMIC. Glauciane, seja muito bem-vinda ao podcast da Prefeitura de Maracanaú. Olá, Jonas, obrigada. Obrigada pelo convite. Falo aqui também em nome da Comissão de Articulação da Estratégia Selo Unicef e agradecendo, a SECOM e toda a Prefeitura por esse momento de poder falar um pouco mais sobre essa temática tão importante. Importante mesmo, a gente viu o esforço, da comissão em relação a pensar com a Semana do Bebê, a gente teve umas trocas aqui com a comunicação, de pensar em logo, de pensar, enfim, toda a comunicação visual, a gente sabe que é um momento super importante, não só para a comissão, mas para o município em si, Mas para quem não conhece, secretária, a articuladora, Você que está aqui hoje como articuladora do selo, Para quem não conhece, Glauciane, a Semana do Bebê, se você pudesse resumir ao máximo para as pessoas que estão nos assistindo, a que se refere esse evento? Bem, Jonas, esse evento se refere a uma visibilidade, a uma escolha do município no âmbito do selo Unicef, que é uma estratégia voltada para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A semana se coloca como uma ênfase na primeira infância, como chamar a atenção de toda a sociedade e das políticas públicas para essa fase tão importante da vida, para as ações focadas no desenvolvimento infantil. Então, é uma semana de uma campanha, mais do que uma campanha, porque é uma estratégia que envolve todas as secretarias que já desenvolvem no decorrer de todo o ano suas políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, mas a Semana do Bebê, ela chama a atenção de forma mais enfática para a importância dessas ações e de olhar realmente, de um olhar diferenciado, de um cuidado para essa fase da vida que é a primeira infância. Perfeito. A gente vai falar já sobre a programação. A articuladora acabou de falar que envolve mais de uma secretaria, realmente é um esforço conjunto, Mas, por hora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o tema desse ano, Que o tema eu tenho aqui, Primeira Infância Sem Violência, Responsabilidade de Todos. Como é que a comissão chegou nesse tema e qual foi o objetivo? Bem, nós chegamos nesse tema, inclusive, com a participação da sociedade, porque geralmente a gente busca um tema que dialogue com o contexto que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente ainda vivencia uma sociedade marcada por violência, A violência contra a mulher reflete também na violência contra os filhos dessa mulher, Principalmente nessa fase da vida que é a primeira infância. Então, a comissão resolveu fazer uma problematização entre os seus membros, entre as secretarias, e também por um motivo muito interessante, que é de otimizar os esforços e chamar a atenção para a atividade que a gente realiza anualmente, que é a atividade em torno do 18 de maio, que é uma data dedicada a chamar a atenção para a questão da violência sexual, o enfrentamento dessa violência sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, a gente tem crianças pequenas sofrendo violência sexual, A gente ainda convive com essa mazela no Brasil todo, no mundo todo. Então, a gente resolveu, num diálogo, um diálogo problematizado com quem trabalha diretamente, conselhos tutelares, Conselho da Criança, Secretaria de Saúde, Educação, Assistência, todas que estão na comissão, a gente fez um bom diálogo e definiu que esse ano a gente iria integrar as ações do 18 de maio com as ações da Semana do Bebê, para que a gente possa unir mais forças ainda, ter mais peso em levantar, em fazer enfrentamentos e buscar caminhos para que a gente realmente consiga ter uma primeira infância sem violência. E isso não é responsabilidade só do poder público. É preciso levar essa discussão para a sociedade, para quem está em casa, para quem presencia alguma situação de violência, para a vizinhança, para toda a sociedade de Maracanaú. É preciso estar atento para cuidar da primeira infância. Então, a gente resolveu unir a temática do 18 de maio, vai ser nessa semana que envolve, 18 a 22 de maio, a gente vai falar mais na frente da data e tal, mas vai chamar atenção para isso, vai chamar atenção para
A gente vai falar do enfrentamento à violência, mas, na verdade, para construir uma sociedade de paz, para construir lugares seguros que as crianças possam viver e morar. Perfeito. Ainda sobre essa questão do tema, a senhora até destacou a segunda parte, né, desse tema, que fala responsabilidade de todos, né? E eu queria puxar um pouquinho mais sobre como é que a sociedade ela pode se integrar na sua visão, né? A senhora que é assistente social há bastante tempo aqui no município, né? Já tem algumas semanas do bebê aí, né? No currículo, né? A gente estava até falando sobre isso em off. Como é que a sociedade ela pode se integrar? A gente infelizmente vem de uma cultura, às vezes, que a violência roupa suja se lava em casa, né? Esse tipo de fala que, enfim, não contribui em nada para esse debate sobre a questão da violência. Já que a gente traz aqui no nosso slogan, né? Responsabilidade de todos, como a sociedade, como um vizinho, como um familiar próximo, ele pode ajudar, né? Pode se colocar ao lado dessa criança que é vítima de violência. Como é que a senhora debateria esse tema? Bem, Jonas, eu penso que tem uma questão aí também de mudança cultural, Sim. né? Nós vivemos numa sociedade que ainda não coloca a criança no centro. A gente ainda é adultocêntrico, né? Então, a gente precisa que a sociedade entenda, que todas as pessoas entendam a importância realmente desse desenvolvimento infantil. Como é que eu falo colocar que somos adultocêntricos? Porque a gente não entende ainda, algumas pessoas ainda não entendem que uma criança não é um adulto em miniatura, que uma criança é um ser em desenvolvimento. Então, ela tem necessidades e ela tem características de criança. Por isso que a gente fala muito de desenvolvimento infantil. Então, muitas vezes, não há essa compreensão. Não há, e hoje, inclusive, com a questão das telas, né, as crianças acabam sendo deixadas de lado desse cuidado, desse afeto. Então, como é que a sociedade pode se sentir parte e responsável? Primeiro, se abrindo para uma mudança de cultura, né? Porque se uma cidade, se uma pessoa, ela cuida bem das suas crianças, uma família cuida bem das suas crianças, a possibilidade de ali haver um desenvolvimento saudável e aquela criança ser um adulto, já que se fala tanto de futuro, né? Ser um adulto também, um adolescente, um adulto saudável, é uma possibilidade muito maior. Então, a gente acredita que todos podemos ser responsáveis a partir do momento em que a gente busca ter um olhar diferenciado para o ser criança, né? Um espaço onde é possível ser criança, ter espaços de brincar, ter espaços de se desenvolver, ter espaços de cair, de levantar, né? Ser criança realmente e também acessando os canais de denúncia, os canais de comunicar ao poder público no caso de identificar, de presenciar, de tomar conhecimento que pode ter alguma criança sendo vítima de violência. Então, a gente tem canais de denúncias, né? Tem o Disque 100, nós estamos com 2 conselhos tutelares no município de Maracanaú. Então, a gente tem hoje o que tenta se estruturar uma rede de proteção com vários órgãos de apoio, né, para intervir no caso de alguma situação de violência. A gente precisa trabalhar, e isso é um trabalho do poder público, todas as pessoas, que não haja violência, mas em havendo que essa violência seja denunciada para que possa haver uma interrupção desse ciclo de violência. Secretário, vamos falar sobre a Semana do Bebê em relação às datas, né? A primeira ação é no dia 18, que é o seminário. Fala um pouquinho para mim sobre a programação. Isso, nós vamos abrir a semana com esse seminário, né? Esse seminário ele é voltado aos profissionais da rede de atendimento e proteção à criança e adolescente, principalmente profissionais da área da saúde, da educação, da assistência social, os conselheiros tutelares, os conselhos também do direito da criança e do adolescente, o Poder Judiciário, né? A Defensoria Pública, a delegacia, a gente não tem ainda no município uma delegacia de proteção à criança e adolescente, mas a gente tem a delegacia da mulher, que atua também quando há algum tipo de violência contra meninas, né? Então, esse seminário ele é voltado para a qualificação da rede. A grande discussão, o grande diálogo desse seminário vai ser a implementação da Lei da Escuta Protegida, que é uma lei de 2017, né, que inclusive eu trago aqui, porque a partir da implementação dessa lei, a gente criou uma rede de proteção, a gente vem fortalecendo essa rede de proteção para ser capacitado
em fazer escutas de crianças vítimas de violência. E aí esse seminário ele vai estar pautado na implementação dessa lei. Então, a gente vai ter profissionais dialogando, discutindo, encontrando caminhos, apresentar também o fluxo, né? Existe um fluxo de atendimento, porque essa temática, ela às vezes é distante do dia a dia da comunidade, da sociedade, mas a gente tem uma rede de proteção em Maracanaú que está buscando se fortalecer, se articular. Então, esse seminário vai ser dedicado para essa temática de implementação dessa lei da escuta protegida, certo? Então, esse dia vai ser um dia bem focado, e aí também é um momento de integrar os profissionais, é um momento de troca de informações, de fortalecimento da rede nesse sentido de fortalecer a intersetorialidade. A gente vai ter aí 19 e 20, já no dia 18, algumas ações já acontecendo, né, nas secretarias. Todos os postos de saúde vão estar envolvidos com ações desde a questão do cuidado bucal, com o nascimento dos primeiros dentes, né, a questão da vacinação, a gente fortalece. Nessa semana, é uma semana que se chama a atenção para a importância da vacinação. Importantíssimo, né? Especialmente a vacinação nos primeiros mil dias de vida, né, que é até 1 ano de idade. Enfim, tem uma série de ações que, durante essa semana, as ações que são voltadas para a primeira infância, elas são mais enfatizadas em todos os locais que têm atendimento de criança e adolescente, mas faltando para a criança. Então, os postos de saúde têm ações, e aí tem ações lúdicas também, tem contação de história, tem brincadeiras, tem distribuição. Muitas vezes as equipes todas se envolvem, fazem uma animação muito grande no posto para trazer essa alegria, essa vitalidade. Como é bonito uma criança que se desenvolve num ambiente sem violência, como é bonito de ver. Então, todas as unidades de atendimento também dão ênfase a isso. Nos postos de saúde, nas nossas escolas de educação infantil, na nossa rede contratada, desde a última edição da semana para cá, a gente tem dado ainda mais ênfase à participação da nossa rede contratada, são as escolas as que trabalham com a educação infantil, né? Então, é um grande número. Ou seja, você falava, inclusive, da sociedade. A sociedade civil, ela já participa de uma parte muito importante do cuidado com a educação infantil, que é na escola. Porque a maior parte do número de vagas que a gente tem em creche, em pré-escola, estão com as associações, com a que a gente chama de rede, a educação chama de rede contratada, né? Então, já há uma imensa participação. E nessa semana isso é mais fortalecido, isso é vivido, é vivenciado com muito mais ênfase. No Hospital de Maracanaú também, no dia 20, acredito que é dia 20, a gente tem a entrega da chave do bebê, que é o bebê que nasce abrindo a semana, representando essa chave como uma chave para abrir um caminho, abrir portas de desenvolvimento infantil. Então, a gente tem esse momento bem bacana também no Hospital de Maracanaú, que a comissão fica na ansiedade, vai ser menino, vai ser menina, como é que vai ser? E sempre a gente tem tido um momento bem legal no hospital, chamando a atenção para as ações também que o hospital realiza, porque a Semana do Bebê, ela tem uma relevância muito grande. Por exemplo, o teste do pezinho foi fortalecido na Semana do Bebê, o teste da orelhinha, vários testes. A gente teve uma lei que foi para a questão da criança que nasce com deficiência, para as mães terem mais tempo de cuidar dessa criança. Então, a gente tem uma série de ações que nasceram como um movimento de fortalecimento dessa primeira infância em muitas semanas do bebê. Afinal de contas, desde 2013 que é lei, mas acho que a semana já acontece mais ou menos desde 2010. Então, tem uma longa caminhada aí, a gente já tem frutos colhidos, né, dessa realização dessa atividade. Então, dia 20, a gente tem esse grande momento no Hospital de Maracanaú, e aí acontecem atividades nas unidades de acolhimento de crianças também, acontece nos CRAs. O CRAs tem um programa que é chamado Programa Criança Feliz, e atende várias crianças até 6 anos, e também muitas atividades são realizadas. Então, envolve toda a prefeitura, se mobiliza nessa semana para chamar a atenção, para a gente cuidar realmente do desenvolvimento infantil, né, das nossas crianças pequenas. E no dia 21 e 22, a gente leva a ação para a praça, para chamar a atenção e aí ter mais acesso, mais participação da sociedade civil, porque a gente vai ter lá umas surpresas, um espaço que vai nos mobilizar para cada um e cada uma sair, quem já é se fortalecer, e quem ainda não é, realmente sair como um grande cidadão responsável e atento ao cuidado na primeira infância. Essa é a intenção. Semana cheia, né? Bastante atividades, né? Realmente a gente vê que envolve
vários órgãos do município, e a comunicação também, que a comunicação vai estar lá fazendo o registro. Quem quiser acompanhar como é que está sendo a Semana do Bebê, pode ir lá no Instagram da Prefeitura de Maracanaú, que através dos stories, com certeza a gente vai estar lá fazendo a cobertura desse evento que é tão importante, né, para o município e principalmente para as crianças, né? Secretária, então basicamente é isso. Eu gostaria de até agradecer a sua presença aqui, mas eu vou explorar um pouquinho mais aqui o seu conhecimento em relação ao tema. Você acabou de falar, né, desde 2010, mais ou menos, que você está, né, envolvida diretamente nessa questão desse evento, né, que é a Semana do Bebê. Como é que você se sente, né, fazendo parte dessa política pública de promoção, de desenvolvimento social, da saúde, da educação das crianças aqui de Maracanaú? Me fala um pouquinho sobre da satisfação de fazer esse trabalho por Maracanaú. Jonas, realmente é para além do trabalho mesmo, né? É uma missão que eu acredito que a gente que milita é uma militância também, né? Eu, na verdade, estou participando das ações voltadas à criança e adolescente desde 2000, praticamente quando eu terminei a faculdade. Eu terminei a faculdade em 1999 e já entrei numa eleição do Conselho Tutelar, né? Então, desde lá, eu me considero, além de assistente social, uma pessoa que milita nessa área, né, dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, realmente, é uma satisfação muito grande, dá sentido, né? Dá sentido à minha vida, à minha existência. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho extremamente com significado, né, profundo de dever cumprido, assim, né? De a sua vida dedicada a algo que faz sentido, né? Que é desenvolver pessoas, né? Cuidar principalmente de crianças e adolescentes, né? E aí a primeira infância, ela tem um chamamento mesmo, né? Para que a sociedade se dê conta da importância, né, dessa fase na vida. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada de que os caminhos que eu fui trilhando, que eu fui construindo, né, das oportunidades que foram aparecendo, porque, na verdade, eu estou envolvida com essa temática desde 2000, mas, e aí sempre participei das edições, porque a gente teve muitas mudanças, porque a Semana do Bebê é uma estratégia dentro do selo Unicef, é uma tarefa, é uma ação, né, do selo Unicef, que é bem maior do que a Semana do Bebê. Uma das ações. Mas eu sempre participei das edições, que teve muitas mudanças, e em 2017 foi que eu me tornei articuladora, né? Fui convidada para assumir essa função de articulação do selo, e de lá para cá eu venho trabalhando com uma comissão muito grande, né? Então não é um trabalho individual, né? É um trabalho coletivo, feito de muitas mãos. Todas as secretarias têm pessoas participando, até a Cefim, que o pessoal diz, o que é que a Cefim tem? Porque o orçamento, a gente está com uma discussão agora, uma pauta muito importante, que é realmente identificar qual é o orçamento que é destinado à criança e adolescente do município, porque é muito e a gente precisa identificar e saber, matéria de planejamento, né? Sim. Então, a gente tem uma comissão grande que trabalha e, assim, é uma honra muito grande estar à frente desse trabalho, né? Muitas vezes eu fico preocupada, digo, meu Deus, é muita coisa, é muito grande, mas eu tenho dificuldade de fazer as coisas sozinhas. Eu sempre busco trazer gente, fazer, né, grupos e trabalhar coletivamente, porque eu acredito que, às vezes, até dá mais trabalho, mas o resultado é bem mais impactante, é bem mais importante. Então, eu sinto isso, um dever cumprido e de poder dedicar isso a Maracanaú, né? Porque Maracanaú me acolheu quando eu era criança, cheguei aqui com 10 anos de idade, e também é uma forma de retribuir, né? Assim, eu, quando cheguei aqui quando criança, tinha menos oportunidade do que as crianças têm hoje, Sim. né? Era bem mais difícil. E hoje a gente vê que o município tem muito mais condição, tem uma estrutura de atendimento. A gente tem uma rede que precisa ser fortalecida, mas existe um atendimento qualificado, profissionais dedicadíssimos, né? Que eu faço parte desse conjunto de profissionais. Então, a gente tem uma rede muito boa que precisa ser fortalecida, mais integrada, mas a gente está no caminho, acredito, e a Semana do Bebê e o selo Unicef é um grande elemento para fortalecer esse trabalho. Perfeito, então agradeço mais uma vez, parabenizo pelo trabalho feito, né? Como você mesmo disse, há muitas mãos, através da comissão do selo, através das secretarias do município. Novamente, parabéns e obrigado pela sua presença aqui no podcast. A gente deseja uma excelente Semana do Bebê para Maracanaú. E eu que agradeço e convido para todo mundo participar nas ações presenciais e
pelas redes sociais também, né? Perfeito. Obrigado novamente, Glauciane. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam, né? Renovo o convite para participação e deixo já o convite também para as próximas edições do podcast da Prefeitura de Maracanaú. Até lá.